Resiliência nos momentos difíceis. Quem nunca passou momentos difíceis? Na dinâmica da nossa vida, somos constantemente convidados a enfrentar situações difíceis, situações desfavoráveis, situações adversas, e com isso a gente vai também crescendo, né? Crescendo interiormente, vai fortalecendo a nossa resiliência, a nossa capacidade, né? De se levantar diante das mais difíceis adversidades. E isso realmente é um grande desafio para nosso dia a dia e um grande desafio também para o nosso cérebro. Os estudiosos da neurociência falam que é possível a gente treinar o nosso cérebro para que ele nos ajude nesse desafio, ou seja, no desafio de manter a paz interior, manter o contentamento, permanecer no amor nessas situações. E parando para pensar sobre realmente como nós estamos habituados a utilizar essa ferramenta que é o nosso cérebro, a gente pode perceber que muitas vezes a gente utiliza essa ferramenta, esse órgão central, esse órgão vital, a gente utiliza de forma errônea, por desconhecer, né? Como é que ele funciona, como é que ele aprende, como é que ele responde. E a gente acaba não sabendo utilizar os melhores recursos do nosso próprio cérebro, ou seja, os melhores recursos que nós mesmos possuímos. Então, principalmente nos momentos mais desafiadores, a gente precisa juntar, né, todos os recursos, todas as ferramentas, né, abrir nossa maleta aí de ferramentas para poder se organizar de uma forma sábia, né, ter sabedoria para lidar com os desafios. Eu já enfrentei, né, muitas situações difíceis, você certamente também já enfrentou muitas delas, e é claro, se você tem resiliência, se você tem um espírito forte, uma coragem, uma tenacidade, tudo isso é resultado de todos esses desafios que você já enfrentou, né? Os desafios são como as mudanças climáticas, né? Então, eu conversando aqui com você, está começando a cair uma garoa fresquinha. A chuva gosta de mim, né? Então, volta e meia, quando eu estou gravando, estou aqui no momento em que a natureza acaba me abençoando, né, com esse presente agradável. Então, eu estou aqui em meio a essa garoa, chuva fininha. E a nossa vida, né, tem isso, né? Tem os momentos de sol, tem os momentos nublados, tem os momentos de chuva e tem os momentos de tempestade mesmo. É como as estações do ano, né? Pode ter a primavera, pode ter também o verão, o outono, o inverno. E a gente precisa muito maior resiliência, muito maior paz interior, muito maior força para permanecer na satisfação, no contentamento e permanecer confiando no amor, principalmente nas horas mais adversas. Permanecer também no propósito, né? Eu pensando que ia ser um chuvisco, uma garoa, e foi uma chuva bastante intensa, né? Precisei sair do lugar onde eu estava e me refugiar aqui debaixo desta mangueira. Veja se você já percebeu isso, né? Nós prestamos muito mais atenção às situações negativas. Então, se acontece durante o dia 99 coisas positivas, tranquilas, satisfatórias, isso o nosso cérebro ele não registra
com tanta intensidade. Agora, se aconteceu entre essas 99 situações razoáveis ou positivas, aconteceu uma situação negativa, né? Um BO, né? Um boletim de ocorrência, um mal-estar, uma discussão, uma confusão ou uma situação que nos causou medo, essa pode ter certeza, né? Nosso cérebro registra com intensidade, né? Ele grava lá, é como se fosse aquela, sabe aqueles discos, né? LP, long play. Então, como se estivesse gravando, fazendo ranhuras naquele disco e gravando para não esquecer nunca. Então, o nosso cérebro, ele realmente ele tem essa força, esse hábito, essa tendência de registrar as situações negativas, as situações desfavoráveis, aí coloca logo no radar, e por estar ocupado justamente por essas situações, ele, né, o cérebro, não presta muita atenção nas 99 situações positivas que aconteceram. É o que nos diz o neuropsicólogo Rick Hanson. Gosto muito dos ensinamentos dele, ó. Trago aqui para você o cérebro e a felicidade. E esse psicólogo, neuropsicólogo, ele fala como treinar a sua mente para atrair serenidade, amor e autoconfiança. E ele diz que o nosso cérebro, ele aprendeu ao longo de toda a existência humana, né, a prestar mais atenção nas situações perigosas. E isso foi extremamente útil, extremamente necessário para a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos nossos ancestrais. Imagina se eles ficassem distraídos, né, meditando, pensando nas coisas boas e não prestassem atenção em algum ruído, alguma ameaça da proximidade de um tigre, por exemplo, né, de um predador. Então a sobrevivência estava cancelada, né? Mas seres humanos sobreviveram até aqui justamente porque desenvolveram esse mecanismo de prestar atenção nas situações ruins, né, perigosas, e deixa para lá as situações boas, satisfatórias. Isso é da vida, isso é normal. E aí o cérebro acabou, né, sendo moldado a não prestar atenção nas boas situações. Então veja, você está aqui, eu estou aqui porque nossos antepassados sobreviveram às ameaças. Então prestar atenção nas ameaças, prestar atenção nas situações tristes, difíceis, lamentáveis, perigosas, assustadoras, isso é vital para a nossa sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, observe que ficar prestando atenção o tempo todo a todas essas adversidades deixa a gente bastante deprimido, deixa a gente bastante triste, sem coragem, sem força para levar uma vida significativa adiante. Então, ao mesmo tempo em que esse hábito de prestar atenção nas coisas ruins é útil para a nossa sobrevivência instintiva, ela não é tão boa, não é tão útil para a nossa qualidade de vida. Então realmente a gente precisa aprender a balancear melhor. A gente precisa aprender a ensinar o nosso cérebro que diante de situações ameaçadoras podemos sim enxergar, colocar no nosso radar as situações satisfatórias, as experiências positivas, as experiências gratificantes, buscar cultivar paz interior, buscar cultivar contentamento, satisfação, buscar cultivar a fé no amor, né? A permanência no amor. Isso é essencial. E o nosso cérebro é um órgão que aprende, né? A neurociência vai nos explicar que existe essa
neuroplasticidade o tempo todo. Os nossos neurônios, ó, estão lá se interconectando, né? Estão criando novas sinapses, novas ligações, novas conexões, e estão aprendendo e com isso ensinando o nosso corpo. Então, realmente, para a gente cultivar a resiliência, para poder lidar melhor com as situações difíceis, é valioso que a gente ensine o nosso cérebro a verdade, né? A realidade de que num dia em que aconteceu uma situação adversa, uma situação ameaçadora, ao mesmo tempo, nesse dia, vamos reconhecer que situações gratificantes aconteceram também, experiências positivas aconteceram também. Então, esse neurocientista, Rick Hanson, ele nos estimula, né, nos encoraja a treinar nosso cérebro, ensinar nosso cérebro a registrar isso, a lembrar, a experienciar, a incorporar, a absorver as boas situações que aconteceram ao longo do dia. E isso não é uma estratégia de negar que estamos enfrentando um conflito, uma discussão, uma situação difícil. Não é negar. Você reconhecer que algo bom aconteceu no dia de ontem, não quer dizer que você tem que negar que a situação difícil, que a briga, a discussão tenha acontecido. Aconteceu uma discussão, aconteceu uma briga, aconteceu um BO, mas reconheça também que se aconteceu um BO, 99 aspectos da sua vida foram positivos. E justamente essa busca ativa de você encontrar situações em que você se sinta satisfeito, você se sinta contente e você volte a confiar ou permaneça confiando no amor, isso vai te dar resiliência para lidar com a situação difícil, desafiadora que acabou de acontecer. Então, na verdade, é um recurso que a gente vai utilizando, né, para ensinar nosso cérebro, e o cérebro é um órgão que aprende. Então a gente vai utilizar esse recurso para ensinar esse órgão que aprende a nos dar força, coragem, bem-estar para poder lidar com as situações mais adversas, né? Aconteceu um conflito, aconteceu uma situação ameaçadora para a sua estabilidade, para o seu bem-estar. Ok, vamos reconhecer que estamos diante desse desafio, mas isso não quer dizer que você também não teve 90 ou 99 motivos para agradecer, motivos para ter situações emocionalmente positivas. Então esse professor, ele nos ensina a técnica para a gente absorver, incorporar as coisas boas, os bons acontecimentos. É o que ele chama de TEA. Letra T, tenha uma experiência positiva. Letra E, enriqueça essa experiência positiva. Letra A, absorva essa experiência positiva. Então você vai absorvendo, você teve uma experiência positiva, você reconhece que teve essa experiência positiva, você enriquece essa experiência positiva e você absorve essa experiência positiva, e isso vai ser um recurso indispensável, um recurso excelente para você enfrentar as adversidades do seu dia a dia. Permaneça aqui no nosso canal e a gente continua a nossa conversa. Obrigado, namastê, tchau.